isso, vinheta Breaking News no ar. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira que o governo federal adote medidas para a realização do censo de 2021. Olha, o ministro diz, que o censo, que é realizado de 10 em 10 anos, historicamente pelo IBGE, serve para mapear as condições socioeconômicas de cada parte do Brasil e é necessário. O governo deixou, por falta de verba prevista no orçamento, de realizar o estudo, tanto em 2020 por causa da pandemia, como em 2021, ano em que ele seria realizado, apesar de ser com atraso, mas não houve um provisionamento de verbas para o censo no orçamento de 2021. E segundo o ministro Marco Aurélio Mello, isso é necessário manter os serviços oficiais de estatística e geografia por vários motivos, inclusive que envolvem a destinação de verbas aos municípios, aos estados, quocientes eleitorais também. Vou até chamar o Yuri Pita, porque a gente vem falando, Yuri Pita, desse assunto aqui no Visão CNN. A gente fala sobre como o censo é importante para que nós tenhamos um retrato fiel do Brasil em número de população, em distribuição, em faixa etária, em rendimento, condições, inclusive socioeconômicas, saneamento, tudo isso é feito no Brasil para, inclusive, balizar a distribuição de recursos que vêm dos impostos de todos, mas que têm que ser distribuídos onde eles são mais necessários. A falta desses dados compromete muitos programas, programas sociais, programas de todo tipo, Yuri? Sem dúvida, Carla, uma informação importante que veio aí da nossa produtora em Brasília, Gabriela Coelho, que cobre ali o judiciário em Brasília, e o que é importante para a gente explicar por que isso é tão impactante. Como você disse, Carla, é o nosso raio-x mais preciso, é o diagnóstico mais claro que o país tem em relação à sua situação socioeconômica, não só ao número de habitantes, e isso afeta, como você disse, questão até de distribuição de receitas, de tributos, principalmente de impostos, na verdade, arrecadados pelo governo federal, que são repartidos com estados e com municípios com base no critério populacional. Embora o IBGE faça uma atualização anual, é por meio de amostragem, e o censo é a contagem mais fidedigna que se tem em relação à população brasileira e às condições em que as pessoas vivem. É o direcionamento, é o ponto de partida de toda a política pública que se deseja ser bem desenhada. E um dos pontos que eu acho que já vale a gente apontar do que argumentou o ministro Marco Aurélio Mello e por que isso foi uma decisão tomada no Supremo Tribunal Federal, é porque se trata de uma obrigação constitucional do governo federal realizar o censo no intervalo de 10 anos. É claro que o ano passado, em função da pandemia, foi um adiamento justo, legítimo e acordado pelo país, digamos assim, tanto pelo governo federal, mas pelo próprio Congresso Nacional e, de certa forma, o Judiciário, porque não houve esse tipo de decisão. Agora, provocado pela Procuradoria do Estado do Maranhão, não por acaso um dos estados que depende desse diagnóstico mais fidedigno possível, não só para os repasses dessas verbas que a gente estava falando de arrecadação de impostos, mas principalmente por ser um dos estados com grande desigualdade, com muita carência de serviços públicos, carência de condições de vida, um dos mais baixos IDHs do país. É óbvio que isso acaba sendo importante ter o censo, não só para medir o que melhorou de 10 anos para cá, na última década, mas para saber para onde melhorar na próxima década. É uma decisão bastante importante, cabe recurso, obviamente, da Advocacia Geral da União, e existe até, Carla, a alegação que houve da parte do governo de falta de recursos. Houve especialistas em finanças públicas, em políticas públicas, em administração pública, houve quem defendesse que esse gasto, o investimento necessário para se realizar o censo, que é um pouco menos de 3 bilhões de reais, o que se estima, o custo necessário para contratar os entrevistadores, fazer a distribuição deles pelo território nacional, as entrevistas e depois compilar esses dados, é que isso poderia ser objeto, sim, de um valor extra-teto, que esse tipo de valor, esse tipo de investimento se justificaria ficar fora do teto, ter uma regra excepcionalizada do ponto de vista fiscal,
porque se trata de um elemento fundamental justamente para se poder fazer políticas públicas e poder ter, inclusive, uma melhor gestão fiscal, uma gestão mais eficiente dos recursos públicos no país. Eu estou tentando puxar pela memória, as verbas que tinham sido destinadas para o censo não chegavam, me parece que ou eram de 500 milhões ou eram de 800 milhões, algo que não era suficiente, inclusive isso fez até com que a presidente do IBGE deixasse o órgão por se considerar incapacitada de trabalhar com o que ela se propôs a fazer. Inclusive também, Yuri, eu estou lembrando que ela dizia que não é também uma definição que se possa tomar assim de sopetão. É uma coisa que tem que ser tão planejada, com tanta antecedência, que a parte desse dinheiro também seria usada no planejamento. Ou seja, a gente não pode simplesmente decidir fazer o censo e amanhã os pesquisadores saem às ruas e já saem fazendo pergunta. Não é assim. É um movimento extremamente complexo, né, especializado, com uma elaboração demorada. Então, se a gente não prevê, por exemplo, acredito eu que com um ano de antecedência pelo menos, tanto a destinação de verbas como o próprio planejamento dos trabalhos, fica muito difícil a gente ter, inclusive, o censo, por exemplo, já nem em 2022. Já é em cima da hora, né? Já é em cima do laço para nós termos 2022, que já seriam 2 anos de atraso em relação a 2020. Exato, Carla. A redução que houve no orçamento original para o orçamento final foi da ordem de 90% e ficou ali em, se eu não, daí também estou puxando pela memória. Estou procurando aqui, daqui a pouco eu te digo. Você falou em algumas centenas de milhões de reais, era menos de 100 milhões, era ou 50 ou 70 milhões, mas aqui também estou indo na memória, não dá para confiar no que eu estou nesse dado aqui, mas era uma redução da ordem de 90%. E o que é? Você falou muito bem do quanto é necessário ter esse planejamento e por quê. A gente já viu que no ano passado mesmo, já com o censo adiado, houve um debate bastante importante entre demógrafos e estudiosos que acompanham como são realizados os censos no Brasil, porque havia já algumas mudanças em relação ao questionário. Já havia uma discussão para reduzir o questionário de modo a tornar as entrevistas mais ágeis, mais rápidas. E aí é uma discussão de mérito, se eram perguntas pertinentes ou se fariam diferença na série histórica. A ideia de se ter um censo é justamente que você consiga comparar os mesmos itens, os mesmos elementos, as mesmas características socioeconômicas ao longo da série histórica. E aí chama a atenção que é curioso, outro dia vendo também um post do economista Bruno Caraza, que é muito especializado em diversos aspectos, mas também fez uma observação bastante contundente a esse respeito. Lembrando a gente aqui discutindo que não vai conseguir fazer o censo em 2021, agora a ver como vai ser o cumprimento dessa decisão judicial, que sai em 2022, enquanto os Estados Unidos já estão divulgando os resultados do censo que eles fizeram em 2020. Lá ainda tem uma importância ainda maior, não chega tanto aqui, porque lá a contagem populacional nos estados ela é fundamental para decidir o número de cadeiras no Congresso americano, o número de representantes o equivalente a deputado federal que cada estado americano tem. E isso acabei mencionando isso aqui, então não era aqui, era lá. Lá nos Estados Unidos que exatamente, porque eu mencionei. Aqui deveria, mas o nosso número de deputados federais é bastante rígido já há muito tempo. Tem um mínimo e um máximo constitucional. O máximo é 70 deputados, que é a bancada aqui de São Paulo, o estado mais populoso. O mínimo são 8 deputados. Mas a grande questão é que aqui não se tem essa mudança com essa variação. Tem a mudança, por exemplo, na repartição de impostos arrecadados pelo governo federal, que são partilhados com os outros níveis de governo. Mas lá nos Estados Unidos essa discussão ela tem um impacto político bastante relevante. Neste censo de 2020 dos Estados Unidos, o estado do Texas novamente ganhou mais 2 cadeiras, já era um dos estados que no censo anterior de 2010 havia aumentado o número de cadeiras porque cresceu a sua população. E outros estados, principalmente da costa oeste e leste, acabaram reduzindo. Este ano a Califórnia perdeu uma cadeira, Nova York perdeu cadeira, enfim. Mas isso é uma discussão lá específica dos Estados Unidos. É verdade. Se houvesse aqui, a gente teria uma variação nos 513 deputados e a gente não tem. Ou uma redistribuição desses 513. Um estado poderia ter mais, perder uma cadeira para um outro estado, caso a população de um aumente e a de outro diminua. Seria essa a lógica, que é o que acontece lá. Fica o mesmo número de cadeiras na Casa dos Representantes, né, que é o nome ali
do Congresso americano, do plenário onde estão os representantes dos deputados, e isso varia conforme a população detectada a cada 10 anos. E se não me falha a memória, Carla, os Estados Unidos fazem esse censo de cada 10 anos de forma consecutiva, religiosa, certinho, desde o século XIX.